Oi, professor, como vai? Muito boa noite. Boa noite para você, um abração para o Zé. Estamos com uma dupla de volantes aqui. Ou um trio, se você quiser jogar de volante também. O Corinthians está jogando com 3 volantes. Bora, tá dando certo. Quem assistiu o primeiro tempo de Corinthians e Atlético Goianiense hoje não esperava que a diferença final fosse de 3 gols. Concordo. Mas você vê o que é a tranquilidade para o jogo do futebol, né? Aquele gol no fim do primeiro tempo mudou a história do jogo e o Corinthians começa a tirar o pé da lama também no Brasileiro. Zé Elias, um abraço apertado. Como é que você viu essa vitória do Corinthians, Zé? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, filho da dona Marilena. Boa noite, professor. Que está feliz hoje, minha dona Marilena. Com certeza, né? É a melhor da família, né? A melhor pessoa da família. Beijo no coração da senhora, apesar do filhão, né? Mas, não, boa noite a todos. Eu tenho a mesma linha de raciocínio do professor Celso, né? Eu comecei, era normal todo mundo esperar goleada, mas o primeiro tempo foi bem complicado, né? Porque o Atlético se defendeu e aí a grande dúvida desse Corinthians contra o Fortaleza eu me defendo e saio no contra-ataque explorando os espaços deixados pelo Fortaleza. Contra o Atlético Goianiense, se fecha, eu preciso jogar. Eu preciso ditar o ritmo de jogo. O Corinthians teve dificuldades no primeiro tempo. Sim. Né? Fez um gol de bola parada, aí com esse gol abriram outras possibilidades, porque o time do Atlético, né, professor, sai um pouquinho mais para o jogo, o time do Corinthians começa a encontrar os espaços. No segundo tempo ele tira o Bidon, coloca o Coronado e aí muda um pouquinho o formato de jogo. O Garro volta para jogar um pouquinho mais atrás, como um terceiro meio-campista, e aí ele muda bastante, ele mexe bastante com o Coronado. O Coronado faz uma assistência belíssima para o gol do Garro. É uma assistência de um jogador que enxerga... Em 3D, né? Em 4D. É impressionante o que ele fez. E aí o time do Corinthians conseguiu controlar um pouquinho mais o jogo. O cansaço da equipe do Atlético Goianiense, junto com as suas limitações, deram ao Corinthians a possibilidade de fazer até mais gols, né, do que o 3. O próprio Depay perdeu uma chance dentro da pequena área. Foi um bom jogo para o Corinthians, um jogo que traz confiança, traz um pouquinho mais de tranquilidade para o Ramon trabalhar, encontrar as peças e definir o time para a próxima semana. Agora, uma coisa é fato, né? O Thales Magno na frente faz a diferença para a equipe do Corinthians. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar, até pontuando, eu citei o Vitória. O Vitória venceu 1-0 o Juventude. É o copo meio cheio, o copo meio vazio. Vitória, ao vencer, não permite que o Corinthians saia do Z4, ao mesmo tempo que o Juventude fica ali, tem 4 pontos a mais, e dá essa encorpada nos times que vão lutar contra o rebaixamento. Às vezes, quanto mais gente, melhor, porque um vai se afundando e tal, mas de qualquer forma o Corinthians segue na 17ª posição. Vocês acham, importante pontuar, o Corinthians começou com o Thales Magno no banco, daí o comentário do Zé de que ele faz falta, o Memphis Depay entrou no segundo tempo, o Garro foi titular, o Coronado entrou na segunda etapa, mas falando sobre o prof usou o termo tranquilidade, se referindo ao gol do Romero primeiro, a tranquilidade que gerou ao segundo tempo. Eu pego a fase atual. Quanto à fase atual, a confiança recente dos últimos jogos faz com que a gente imagine um Corinthians que, embora contra as cordas na matemática do Brasileirão, apresenta sinais de que vai ter força para conseguir reverter essa situação. Quanto um jogo como o de hoje também, nessa sequência, pegando toda essa narrativa corintiana do último mês, não são últimos, né? No último mês, últimas 3 semanas, permite o corintiano ter a confiança e falar, gente, estamos no Z4, mas vai sair dessa. Eu acho que hoje aconteceu o que faltava, né, Felipe? Você pegar a amostragem recente, foi muito das Copas. No Brasileiro, ali, no que interessa, foi só contra o Flamengo. Aquela vitória contra o Flamengo. Hoje a vitória era fundamental, é o último campeão colocado não só na classificação, mas mesmo em termos de jogo. Se o Corinthians não fizer isso contra o último colocado, fará quando? Eu acho que o time mostrou um certo equilíbrio, principalmente no segundo tempo. Quem assiste os melhores lances e vê o Romero fazer gol de cabeça no último lance da primeira etapa, vai achar que o Corinthians tinha dominado aquela primeira etapa, e não é verdade. Foi uma primeira etapa muito mais tensa. Happiness inside the dressing room tonight, because it was an important game for us to take the 3 points. Special moment for me, first game for the club at home. So I feel really happy. Think that
We showed tonight that, you know, we don't deserve that. We don't deserve to be low in the competition. So we have to fight every game to gain points and to get as soon as possible up. So we have to build on this win and get confidence. For me, special night, of course. Yeah. What can you say about your physically condition, and how long do you imagine that could be in a good condition, in the perfect condition? I don't know. That's for you guys to tell me what you guys see. I mean, it was 1 week of training. Most of them I did a double session, and yeah, today I had the feeling that I could make some minutes. I think for me it's important to be in shape as soon as possible, and yeah, with game minutes I think that's gonna help me. But of course I need some more games to feel physically in competition with the team and to be at my best level. You know, it's normal after 1 week of training that you not directly be at your highest level, but I enjoyed today and yeah, I feel good. Memphis, how do you feel about ESPN in Netherlands showing Corinthians games? Is common Brazilian football showing in Netherlands? I'm happy about that. You know, I think it shows that, you know, we try to, well, at least me, I try to come here in this competition and to expose the competition to the world. I think it's important for football, for Brazil, but also for other countries outside of Latin America to look at the competition, to pay attention and to see where most of the talent's coming from. Like, if you look at big clubs with Brazilian talents, they're all coming from here, this competition. So it's a good thing, and I'm happy about it. Did you feel something in your ankle? Okay. Yeah, like when I had the opportunity and I almost scored, I tried to recover the ball and I twisted a bit of my ankle, but it was not anything serious. Thank you very much.